Olá, começa agora o programa Saber Direito Debate. A convidada da semana é a advogada Marielle Batista. Ela é professora de Direito Administrativo, especialista em administração pública e coordenadora de curso preparatório para concursos e para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, curso em São Paulo. A Marielle, ela esteve conosco no programa Saber Direito Aula durante a semana e ministrou curso sobre Direito Administrativo. Na aula 1, ela falou sobre princípios administrativos constitucionais. Organização da administração foi o assunto da aula 2. No terceiro encontro, o tema foi autarquias e fundações públicas. Na quarta aula, a professora falou sobre empresas públicas e, na última, sociedades de economia mistas. É um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao programa Saber Direito Debate. O prazer é meu, Rafaela. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a oportunidade por estar participando de um programa que é tão renomado na comunidade jurídica hoje. A gente que agradece a sua participação aqui, Marielle. Eu primeiro queria que você começasse explicando para a gente por que você escolheu o tema. O tema do curso foi Princípios Administrativos Constitucionais. Durante a semana inteira, um curso muito bacana e produtivo para os alunos que querem seguir essa carreira, né? E para todos operadores do direito. Por que a escolha desse tema? Olha, eu escolhi Princípios Administrativos Constitucionais e Organização da Administração. Primeiro porque é um tema muito recorrente aí em todas as provas hoje. Não somente provas de concurso público, mas também as provas da OAB, as provas nas universidades. Então é um tema recorrente aí para os operadores do direito, sem dúvida nenhuma. E além disso, eu que sou uma admiradora do direito administrativo, eu acho que é muito importante para o aluno, primeiro, ele entender o que são os princípios, que são mandamentos tão importantes hoje. E também, além de entender estes princípios, eu também acho de grande importância compreender como que a administração ela se estrutura. E essa estrutura da administração eu só consigo compreender estudando organização da administração. Então, por isso a escolha do tema. Quis falar dos princípios administrativos constitucionais que estão previstos no texto da Constituição e também da estrutura da administração. Então, falando sobre princípios constitucionais, quais princípios são esses? São princípios que fazem parte do dia a dia da administração pública. Acho que todo mundo já ouviu falar em moralidade, eficiência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, os princípios administrativos constitucionais, na verdade, são 5, né? O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses 5 princípios que estão previstos lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, eles, sem dúvida nenhuma, fazem parte do dia a dia dos agentes administrativos. E quando eu falo os agentes, eu me refiro a todos aqueles que realizam qualquer espécie de atividade administrativa, seja de forma temporária ou não, seja de forma remunerada ou não. Então, um agente público, seja ele um agente político, seja ele um servidor público, um empregado público ou um agente em colaboração, um voluntário que realiza serviços na administração de forma voluntária, todos estão sujeitos aos princípios administrativos constitucionais. Claro, todos devem respeitar a lei, é o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Todos devem agir de forma impessoal, com a ausência de subjetividades, sem prejudicar, sem beneficiar ninguém, somente de acordo com o que a lei prevê. Todos também devem ter condutas morais, conduta moral aceitável por toda a sociedade. Além disso, todos devem ter eficiência no exercício da função pública e devem trazer para a população a publicidade de tudo aquilo que é praticado dentro da administração. Então, por isso, esses 5 princípios constitucionais, eles foram abordados em razão da importância, em razão da sua abrangência dentro da administração pública, seja administração direta ou indireta, né? Esses princípios, eles irão aí produzir os seus efeitos tanto dentro da União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Agora, são princípios que nós vemos na prática, no dia a dia aí da administração pública? Olha,
se busca muito isso, né, Rafaela? Sem dúvida nenhuma é o que é buscado, é o que é esperado e o que deveria ocorrer. A gente sabe que, infelizmente, quando se trata de administração pública, existem alguns administradores hoje que deixam a desejar. Infelizmente, é a realidade do nosso país e não há como fugir disso. Mas o próprio legislador, a própria administração vem buscando, vem tentando que estes princípios eles sejam efetivamente aplicados. Antigamente parece que havia uma exigência menor. Hoje não, hoje acaba que o Tribunal de Contas é um meio de fiscalização, existem outros órgãos de fiscalização, a própria população exerce um mecanismo de controle sobre os administradores. Está mais atento, né, aos deveres, aos direitos e aos deveres também dos operadores. Né? Perfeito, e aí o próprio cidadão, ele consegue fiscalizar e controlar aquilo que o administrador está fazendo. Então, hoje existem vários mecanismos e esses mecanismos, querendo ou não, estão possibilitando que estes princípios eles sejam aplicados um pouco mais, com um pouco mais de eficiência, e aí a gente consegue ver mais na prática. Agora, leis não faltam leis, né, sobre essa temática. Agora, falando em leis, existe no direito brasileiro um código que reúna todas as leis que tratam do direito administrativo? Não, infelizmente não. Né? Claro que existe, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, e não existe um código administrativo. As leis administrativas, elas são esparsas hoje no ordenamento jurídico. No entanto, para o aluno, e isso é uma dica para o aluno, existem uns compilados que as editoras fazem e aí reúnem várias legislações administrativas, mas um código mesmo, essas leis, elas não foram codificadas. É algo que facilitaria muito, né? Que seria ideal. Mas como a administração também, ela é muito abrangente, então os temas das leis são muito divergentes, muito diferentes, divergentes não, mas são muito diferentes, talvez ficaria um pouco complicado também de colocar isso tudo em um código só, de codificar. Então, de repente, pode ser por isso o motivo de até hoje não haver um código. Última pergunta desse primeiro bloco. O direito administrativo é um direito complexo ou mais tranquilo na área? Bom, eu sou suspeita, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é um direito muito tranquilo, é um direito bom de estudar, fácil de entender. Nós temos hoje doutrinadores que explicam assim, o direito administrativo com excelência, com exatidão. Então, para o operador do direito, compreender a administração, o direito administrativo em si, é muito tranquilo. Claro que isso também vai dar a afinidade que a pessoa tem, né? Às vezes a gente acha direito internacional muito difícil, mas existem aquelas pessoas que têm afinidade. Mas, no geral, o direito administrativo é um direito tranquilo, sim, de compreender, sem dúvida nenhuma. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco voltamos com a doutora Marielle Batista em mais um bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. A convidada de hoje é a professora Marielle Batista. Ela ministrou o curso sobre Direito Administrativo na última semana do programa Saber Direito Aula. Professora, a senhora é muito jovem, 28 anos, porém com uma vasta experiência já, né? Conta pra gente como é que foi a escolha pelo direito, por que essa área do direito administrativo? Bom, sempre foi uma área que eu gostei muito, desde a universidade, é uma matéria que eu me identifiquei, talvez pelo professor. Sabia que o professor, ele induz muito o aluno, né? E eu tive um professor excelente que me encantou muito, então eu já comecei a ter afinidade com o direito administrativo na universidade. E aí, me formei e, como sempre fui apaixonada por dar aula, já comecei a dar aula bem cedo. Então, o direito administrativo, ele sempre esteve muito presente, tanto na minha vida acadêmica quanto depois de formada. É uma matéria que eu tenho gosto em entendê-la e eu tenho gosto também em passá-la para os alunos. Agora, alguma influência da família também, a opção pelo direito? De forma alguma. Né? É curioso, né? Curioso. Na família não há ninguém que
tenha feito direito, que seja, né, desse ramo do direito, mas sempre tive o apoio de fazer aquilo que eu me identificasse. E desde cedo já me identificava com o direito, acho que já tinha algumas opiniões muito fortes, muito formadas, então, em razão disso, eu sempre pensava, é o curso que eu quero fazer. Né? E fiz e gostei, realmente foi um curso assim que me trouxe muita satisfação e ainda me traz. Agora, como foram os primeiros anos nessa área administrativa? Olha, eu comecei na área, né, do direito administrativo ministrando aulas. E o campo para quem quer ministrar aulas hoje, principalmente para concursos públicos, é um campo muito bom. A gente sabe que concurso público está em evidência no país hoje, sem dúvida nenhuma. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo almeja, né? Então, há necessidade mesmo. O mercado, ele pede, ele exige profissionais que se dediquem à docência, que queiram repassar os seus conhecimentos. E aí eu comecei, então, com o direito administrativo, já na docência, já trabalhando em cursos preparatórios para concursos, em cursos preparatórios para a OAB. Agora você é mineira e atua em São Paulo. O mercado é mais promissor, é por isso? Então, eu atuo em Minas também, mas em Minas em cursos presenciais e em São Paulo já em cursos online, né? Na verdade, o mercado de concurso público, ele é promissor para o professor em qualquer lugar que ele esteja. Claro, existem aqueles locais que são melhores, mas em razão da quantidade de pessoas, São Paulo, por exemplo, sem dúvida nenhuma, é um excelente local para quem quer trabalhar nessa área, em razão da necessidade mesmo do serviço, né? Em razão do tamanho, da quantidade, da demanda que existe de serviços de profissionais aí, operadores do direito. Então, em São Paulo, acaba que deu certo, foi ótimo, continuo lá, mas eu também ainda ministro aulas em turmas presenciais em Minas Gerais. Agora, como é que é essa experiência de trabalhar com sonhos, né? Sonhos de pessoas que querem ingressar no concurso público, de pessoas que querem passar no exame da ordem. O curso preparatório também é para exame da OAB, não é isso? Sim, sim. Deve ser uma experiência diferente, assim, gratificante. Totalmente, Rafaela. Eu sempre falo que eu me emociono com o resultado que os alunos eles têm após as provas, os concursos, OAB que realizam aí. Porque realmente é trabalhar com sonho, né? Sem dúvida nenhuma. É o profissional que se dedica a formar o conhecimento do direito nos alunos. Tem que ser uma dedicação muito séria, porque o aluno, principalmente aquele que presta concurso público, é o sonho da sua vida e a gente sabe que é o que vai garantir o seu futuro profissional. Então, o professor ele tem que se dedicar muito, ele tem que ser apaixonado realmente pelo que faz e ele vibra com o aluno, ele sofre com o aluno, né? Na verdade, a gente faz tudo para que o aluno ele seja aprovado e realize o seu sonho. E com a decisão recente do Supremo sobre a constitucionalidade do exame da ordem, por exemplo, acho que os alunos ficaram mais preocupados, mas se dedicam mais, né? Se dedicam. O exame da ordem é, assim, um tema, né, que... A senhora considera importante? Importante. Eu considero importante pelo seguinte, claro que a gente sabe que a aprovação hoje na ordem, ela está muito baixa. Mas eu acho importante ter esse exame em razão da qualidade de algumas faculdades que existem ao longo do nosso país. Nós sabemos que existem faculdades que, infelizmente, não têm capacidade para formar profissionais no direito. E aí o exame da ordem, ele pelo menos seleciona, ele filtra, né? Claro, existem pessoas excelentes que ainda não conseguiram a aprovação, mas não é porque não são bons, é porque às vezes ainda o tempo não chegou, vai chegar. No entanto, é importante esse exame para filtrar aquelas pessoas que não levaram a sério, que realmente não querem a advocacia. E aí imaginem vocês se todos que saíssem das universidades, das faculdades, já fossem advogados. Eu acho que não seria bom para o próprio país. Então, eu considero o exame da ordem importante, sim. Talvez não com tanto rigor, a gente sabe do quanto está rigorosa. É realmente muito difícil a prova. Muito requer rigorosa. Uma dedicação muito grande. Requer, mas eu sempre digo assim, é rigorosa mesmo a prova, mas se o aluno também ele se dedicar aos 5 anos de faculdade, ele se comprometer com o estudo, a aprovação ela é certa, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que está atualmente a matéria administrativa? A lei ela está defasada
ou bastante adiantada, né, nessa seara do direito? Bom, olha, existem legislações administrativas que são muito atuais, né, que são atualizadas constantemente, mas é claro que existem alguns assuntos em que há a necessidade de uma atualização na lei. Existem leis muito antigas, muito defasadas, existem algumas situações que não se aplicam mais na prática, então, sem dúvida, há a necessidade. A necessidade de atualização, às vezes, ela ocorre principalmente dentro dos estados. Por exemplo, existem estatutos que regulamentam a vida dos servidores públicos de 1953. Não está mais de acordo com o ordenamento atual, com o dia a dia atual, né? De forma alguma. Então, fica muito defasado, fica complicado para aplicar o direito de hoje baseando-se em uma legislação tão antiga. Tem muita coisa aguardando regulamentação ainda também? Sim. Há alguns assuntos importantes aguardando regulamentação, que devem ser regulamentados, sem dúvida nenhuma, e outros assuntos que, embora necessite, infelizmente o legislativo ele não se manifesta, ele não se pronuncia, né? Ok, vamos agora para mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais um bloco com a professora Marielle Batista. Até já. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. A minha convidada de hoje é uma advogada jovem, mas muito experiente, uma professora de Direito Administrativo, Marielle Batista. Marielle, o direito administrativo, nós sabemos que ele está presente em quase todos os concursos públicos. São concursos do INSS, a tribunais, prefeituras, é matéria quase que obrigatória, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como professora de curso preparatório em São Paulo para concursos e para a OAB, né? O que não pode faltar de jeito nenhum nessa área, para quem está estudando? Olha, é muito pertinente, sem dúvida nenhuma, direito administrativo. Eu diria que está presente hoje em 98% das provas de concurso público ao longo do país. Então, o candidato que está se preparando, claro que o bacharel em direito que também vai prestar o exame de ordem, sem dúvida nenhuma, ele tem que estudar direito administrativo, né? Muito importante, as provas cobram mesmo. A Lei 8.112, por exemplo, que é o Estatuto do Servidor Público, não pode faltar de jeito nenhum? De jeito nenhum, mas nos concursos públicos federais, né? É ótimo quando alguém me pergunta, algum aluno me pergunta, Marielle, a Lei 8.112, eu preciso saber? Precisa, claro que precisa. Se você for prestar um concurso público federal. Por quê? A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público Federal. E aí, às vezes, os alunos, eles acabam se confundindo e imaginam que todos os concursos vão cobrar esta matéria. Claro que não, um concurso público estadual, um concurso público municipal, se for cobrar o estatuto, vai cobrar o estatuto do servidor público daquele estado ou daquele município. Então, Lei 8.112, matéria obrigatória para quem está estudando para concursos públicos federais, né? É até bom você ter tocado na Lei 8.112, porque existem algumas legislações administrativas, algumas leis administrativas, que em nenhum concurso, seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal, pode faltar o estudo dessas leis. Por exemplo, a Lei de Licitações, que é a Lei 8.666. Esta, sim, é matéria obrigatória em qualquer concurso. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, a Lei de Processo Administrativo, a Lei de Pregão também, que é a Lei 10.520. Então, essas são matérias obrigatórias em qualquer concurso. Agora, a Lei 8.112, eu tenho que tomar cuidado. Ele é uma matéria aplicada somente para o âmbito federal. Agora, 2014 promete ser um ano de muitos concursos públicos, mesmo sendo um ano eleitoral. A senhora é coordenadora de um curso preparatório em São Paulo, também em Uberaba, dá aulas para concursos. E aí, qual é a estratégia para estudantes que estão acompanhando e querem passar um concurso público? Estratégia de estudo e dicas para passar? Rafaela, sem dúvida nenhuma, a estratégia é a dedicação. Né? Eu sempre digo que o aluno que se dedica, o sucesso dele está garantido, claro.
precisa de persistência, precisa de dedicação, precisa de ter rotina de estudos. Às vezes o aluno, ele pensa, ah, Marielle, cada dia eu estudo um pouquinho, em um horário diferente. Não, não pode. Não interessa o tempo que você tenha. Pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Desse tempo, qualidade, né? Persistência, dedicação, a rotina, você estudar todo dia no mesmo horário. E uma coisa muito importante, você ter bons livros, ter um material de apoio de excelência. Eu oriento muito e sempre falo com os alunos, olha, o material de apoio, que são os livros, as apostilas, e se você puder fazer um curso preparatório, seja presencial, telepresencial, seja na modalidade online, isso também vai te ajudar demais, porque os professores, eles trabalham exatamente o edital. Os professores trabalham tópico a tópico do edital. Então, o professor acaba que ele se prepara exatamente junto com o aluno junto com o aluno e quer que o aluno ele entenda somente aquilo que vai ser cobrado. E às vezes o aluno estudando sozinho em casa, ele pega um livro de direito administrativo e estuda tudo. Ele perde tempo, né? Se desgasta, tempo, nem precisa. Cansa, se desgasta, né? Poderia estar estudando outras matérias que também vão cair na sua prova. Então eu sempre falo, um curso preparatório, seja lá em qual modalidade, online, presencial, é muito importante, porque o professor, ele vai direcionar o aluno exatamente de acordo com aqueles tópicos que estão sendo cobrados no edital. Além do que, o professor conhece a banca organizadora do concurso. E isso é muito importante, né? Se a banca é o CESP, se é a FCC, a prova ela é diferente. Se é a FGV, a ESAF, a prova, a forma como as questões elas são cobradas, elas são colocadas na prova, é totalmente diferente. E o professor, ele conhece, né? Eu digo, professor, ele conhece de imediato o perfil da banca. Lê uma questão, você já sabe, tem cara de CESP, tem cara da FCC, já tem o perfil e o professor conhece isso. E aí o aluno, é claro que ele vai resolver questões de acordo com o perfil daquela banca. Isso também ajuda muito. Agora, leitura também é muito importante, claro, leituras direcionadas. A professora trouxe aqui hoje Sim. esse direito administrativo que é Fernanda Marinella. A Fernanda é muito conhecida nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro e o que isso pode agregar aí para quem está estudando essa área. Muito, muito. O livro da Fernanda Marinella, eu sempre indico ele para os meus alunos. Primeiro porque, como eu falei para você, na faculdade eu tive um professor que me inspirou muito e, sem dúvida nenhuma, fora da faculdade foi a Fernanda Marinella, né? Fernanda Marinella, ela é uma das professoras mais renomadas hoje de direito administrativo. Ela tem uma didática excelente, uma postura excelente dentro do ramo administrativo. Deixa eu mostrar o livro aqui da Fernanda Marinella. A gente vai mostrar aqui. Então, quer dizer que ela deu aulas para você? Sim, sim. Eu acho que me apaixonei mais ainda conhecendo o direito administrativo de forma aprofundada com a Fernanda Marinella. E o livro dela é um livro de qualidade indiscutível. É um livro moderno, ela atualiza... Quem está estudando essa área tem que ter esse livro aqui, a Bíblia do... Eu aconselharia, viu? Sem dúvida nenhuma. Ela traz aí doutrinas de vários juristas que nós temos hoje. Então, ela traz pontos de vista de todos. Ela fala do Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeiro de Bastos. Grandes nomes nessa área. É quase um código, né? Quase. Ela fala de José dos Santos Carvalho Filho, da Maria Silva Zanella de Pietro. Então, assim, ela traz o posicionamento de todos, ela traz jurisprudência, traz súmulas dos tribunais, do STJ, do STF. Então, eu classifico a obra dela como uma das mais completas que existem hoje. Gosto muito, gosto da didática do livro, fácil para que o aluno possa compreender. Trouxe um outro também. Vamos ver aqui, esse Rafaela. Aqui é Direito Administrativo Descomplicado. Sim, né? Também muito bom. O nome é bem interessante. Descomplicado. É descomplicado mesmo, É descomplicado mesmo, é descomplicado. Também gosto muito do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. São dois escritores também
jovens que trazem um direito administrativo de uma forma mais clara, mais objetiva, trazem muitos esqueminhas ao longo do livro, o que eu acho que ajuda muito para que o aluno ele possa decorar. Então, são 2 livros que eu indico muito, Fernanda Marinella e O Direito Administrativo Descomplicado, que é do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Você falou de esqueminhas, que esqueminhas são esses, por exemplo? Ao final de cada capítulo, fazem esqueminhas para auxiliar os alunos, como que eles vão estudar. Por exemplo, falou de licitações, aí ao final traz um esqueminha lá, quais são as modalidades de licitação, quais são os tipos de licitação, facilita que o aluno, para que o aluno ele possa estudar e compreender a matéria. Professora, para finalizar, o nosso encontro está chegando ao fim, infelizmente. Qual a orientação, qual a dica para que um profissional ele consiga a excelência nessa área, né? A senhora é tão jovem, já tem uma carreira promissora pela frente, já conseguiu alcançar essa excelência. O que um bom profissional precisa ter para exercer bem o direito administrativo? Olha, assim como o aluno, eu acho que o profissional também ele precisa de dedicação, né? Ele precisa de persistência. Eu sempre gosto de falar na sala de aula, gente, eu não nasci sabendo, eu também preciso me dedicar, eu preciso ter persistência, assim como os alunos. E eu acho que o profissional que está passando o conteúdo, talvez mais que os alunos, ele precisa se dedicar, ele precisa ter horas de estudo, precisa aí conhecer o posicionamento de vários doutrinadores. O professor não para de estudar nunca, né? O professor não para de estudar nunca, de forma alguma, né? Ok, muito obrigada pela participação aqui, obrigada pela presença e até a próxima, professora. Até. O programa Saber Direito Debate dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.